parte do fundamento básico de enfermagem. Às vezes essa distância faz a gente ficar um pouco perdido, com vontade de poder falar ao vivo, né, de vê-la, mas infelizmente o que nós podemos fazer agora é isso. Então precisamos de dar o máximo de nós, eu aqui nas gravações, na preparação, e vocês aí fazendo um sacrifício maior para estudar, apesar das falhas, das dificuldades, tirar o melhor possível, extrair o melhor possível para a sua vida, para esse curso. Então, nós paramos, nós estávamos falando, terminando o pulso, né? Eu trouxe aqui também, né, nessa imagem, eu trago para vocês mais uma técnica, locais de aferição do pulso. Mas para terminar, nunca verifica o pulso com as mãos frias. Em caso de dúvida, repetir a contagem. Não fazer pressão forte sobre a artéria, pois isso pode impedir de sentir o batimento do pulso. Ao lado direito da imagem, eu trouxe para vocês mais essa técnica e alguns outros locais e o posicionamento do dedo, da polpa do dedo tocando uma artéria, para você já ir entendendo como é que é feito essa averiguação desse pulso, beleza? Agora nós vamos para outro sinal vital, que é a respiração. O que é a respiração? Respiração é a troca de gás entre o organismo e o meio externo, expirando o gás carbônico e inspirando o oxigênio. A frequência normal dos movimentos respiratórios por minuto no adulto é de 16 a 20 respirações. Prestem bem atenção nisso. Os movimentos respiratórios no adulto é de 16 a 20 respirações. E é importante que quando você vai averiguar a respiração, já é um pouco diferente do pulso. É importante que o paciente não saiba que você está fazendo essa contagem. Logo à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na criança é de 20 a 25. E no lactente, o lactente é sempre mais, né, de 30 a 40 respiração por minuto. Técnica e procedimento da respiração. Como é feito? Colocar o paciente deitado ou sentado, contar de preferência sem a pessoa perceber, o que eu havia dito agora mesmo, pode alterar se voluntária e involuntariamente. Então devemos observar os movimentos de subida e descida do tórax ou do abdômen, contando os movimentos respiratórios. Depois contar durante 1 minuto e anotar na ficha do paciente. Frequência respiratória pela idade. Olha aí, o recém-nascido, 44 respirações por minuto. Bebês, de 20 a 40 respiração por minuto. Na criança, em idade pré-escolar, já diminui um pouco, de 20 a 30 respiração por minuto. É um pouco o inverso daquilo que nós já havíamos dito antes. Criança mais velha, de 16 a 25 batimentos por minuto. Já o adulto, de 14 a 18 batimentos por minuto. E os idosos, os velhinhos, um pouquinho mais lento, de 19 a 26 batimentos por minuto. Agora nós vamos ver um outro sinal vital, que é a temperatura. O que é a temperatura? É o grau de calor mantido pelo corpo. E pode ser indicada nas regiões axilar, inguinal, bucal e retal. Mas a mais usada é a axilar, sendo seus valores normais de 36 a 37 graus. Para verificar a temperatura corpórea, é necessário um termômetro.
Eu deixei aqui para vocês uma imagenzinha de um termômetro que é conhecido de todo mundo. O processo da febre. A febre ou pirexia, elevação da temperatura corporal a um nível acima do normal, isto é, acima de 37 graus. É um indicador valioso na inflamação e sua magnitude reflete a gravidade do processo inflamatório infeccioso. A febre é sempre o termômetro. Tem febre? Tem coisas sérias acontecendo. A criança está febril quando sua temperatura corpórea excede 38, isso é muito importante. A criança está febril quando a sua temperatura corpórea excede 38,3 graus no reto ou 37,8 na boca ou 37,3 nas axilas. Lembra lá no slide passado que nós falamos que é no reto, a temperatura é no reto, na região inguinal, na boca e nas axilas. Então aqui já fica bem definido. Só é considerado que a criança tem febre a partir de 38,3 no reto, que é um pouco mais alto, 37,8 na boca e 37,3 na axila. Então você colocou o termômetro lá na axila da criança. Deu 37,3 e isso é sinal que a criança já tem um pique febril. Tem que tomar já um certo cuidado. Já quando é essa febre ela é averiguada através do reto, é 38,3. E na boca, 37,8. Já é febre também. Técnica para redução da febre. Isso também é muito importante. Primeira coisa, remoção do excesso de roupa ou agasalho. Depois, colocação do indivíduo em um ambiente arejado, fresco, ventilado. Banho de imersão em água morna por 15 minutos ou compressas com água fria nas axilas, virilha e fronte. Repouso e diminuição da atividade física. Aumento da oferta de líquido. Tá com febre? Aumenta a quantidade de líquido. O que é a convulsão febril? Convulsão febril são convulsões, descargas anormais dos neurônios cerebrais, resultando em alteração da função e comportamento. Convulsão febril é uma convulsão provocada pela febre, na ausência de outro fator causal. Ela é generalizada e dura menos de 15 minutos. Ou, se ocorrer em série, tem duração total menor do que 30 minutos. Ou seja, se você tem uma convulsão generalizada, ela dura apenas 15 minutos. Ou se ocorrer uma série, tem duração total menos do que 30 minutos. Técnica de socorro na convulsão. Se o paciente está passando mal, então existe uma técnica para você socorrer esse paciente. Por exemplo, proteger o paciente de qualquer risco à sua volta. Retirar os objetos, porventura, se encontrem na boca do paciente. Por exemplo, prótese ou qualquer coisa que esteja na sua boca, tem que tirar. Posicionar e manter as vias aéreas desimpedidas. Administrar antitérmico via retal. Evitar dar líquido via oral enquanto a criança estiver desorientada. Procurar socorro médico tão logo cesse a crise. Outro sinal vital importante é a pressão arterial. O que é a pressão arterial?
é uma pressão que todos nós temos dentro dos vasos sanguíneos. Ela é o resultado da contração do coração a cada batimento e da contração dos vasos quando o sangue por eles passa. O resultado do batimento do coração é a propulsão de certa quantidade de sangue, volume, né, através da artéria aorta. Aqui nós temos eu trouxe para vocês um esquema que vai mostrar bem, elucidar bem o que é essa pressão do sangue. Do lado esquerdo nós temos os vasos sanguíneos normal, onde que passa o sangue com todos os seus materiais, por exemplo, a hemácia, o oxigênio. Aqui nós temos o exemplo de uma artéria normal. E já ao lado direito nós temos um vaso sanguíneo de uma pessoa hipertensa, ou seja, nós temos a luz do vaso, o interior do vaso, e nas paredes laterais do vaso nós temos uma formação de ateromas, de placas de gordura. E percebe que o sangue já não passa com a mesma facilidade, então são comprimidos. O sangue é comprimido por esse ateroma, ou seja, essas placas de gordura. A hipertensão. Aqui nós temos um outro exemplo. Uma artéria normal, né? O diâmetro do vaso, o comprimento do vaso, a viscosidade do líquido, tudo normal. Já do lado esquerdo nós temos a obstrução do fluxo. As mesmas placas de gorduras, o ateroma, né? Comprimindo a passagem do sangue. Quem tem mais risco de ficar hipertenso? Aqui eu trouxe para vocês também um esquema que mostra que as maiores dificuldades. Por exemplo, pessoas da raça negra têm uma predisposição de hipertensão. São muito mais os casos de hipertensão da raça negra do que outra raça qualquer. Quem não tem uma alimentação adequada, ou seja, uma alimentação saudável, que come qualquer coisa, também tem um maior risco de ser hipertenso. Ou quem é diabético, que usa muito açúcar. Quem é diabético jamais pode usar o açúcar. E quem é diabético tem uma propensão muito maior também de ser hipertenso. Quem consome muita bebida alcoólica, a bebida alcoólica também ela aumenta o risco de ficar hipertenso. Quem usa muito sal na alimentação, tanto é que quando a gente quando a pressão está muito baixa, a primeira coisa que a gente faz é comer alguma coisa salgada, ou então colocar uma pitadinha de sal na boca, e a pressão aumenta rapidão. Quem tem hipertenso na família, ou seja, hereditariedade também é uma causa que nos deixa propenso a ser hipertenso também. Quem está com excesso de peso, a obesidade também é uma causa de hipertensão. Fatores exógenos. Quais são esses fatores exógenos? Nós já vimos algum deles. Bebida alcoólica. O uso abusivo de bebidas alcoólicas se associa à hipertensão arterial. Falta de exercício físico. A vida sedentária contribui para o excesso de peso. E o excesso de peso também é uma causa da hipertensão. Outra coisa é o estresse. Quanta gente estressada nós encontramos por esse caminho afora, né? A angústia, excesso de trabalho, preocupações, ansiedade podem ser responsáveis pelo aumento da pressão. Nós estamos vivendo um momento propício de hipertenso, porque
se o estresse é uma das causas, nós estamos vivendo momentos de grandes estresse, de grandes angústias, que é a questão do trabalho, da sobrevivência, do emprego, das perdas, das preocupações, né? Também é motivo de tensão. O tabagismo não está diretamente ligado à hipertensão, porém é um fator de risco em doenças cardiovasculares. E o excesso de sal. O cloreto de sódio pode facilitar e agravar a hipertensão. E isso aqui é um pouco complicado, porque o sal não está só naquele que você coloca na comida, mas está também nos enlatados, nos empacotados no supermercado, né? São vários alimentos que contêm o sódio, e o sódio aumenta a pressão. Eu trouxe também para vocês uma tabela da categoria da pressão arterial, o que é considerado normal, o que é considerado pré-hipertenso e toda a classificação. Vamos por parte. Por exemplo, nós classificamos também pelas cores. O normal é a cor verde. O normal quer dizer que você tem uma pressão, aqui a máxima, ou seja, a sistólica, a pressão máxima é normal, podemos dizer que a chave de ouro é 120/80, ou seja, a sistólica de 120 e a diastólica a mínima 80. A famosa 12/8, que todo mundo, na minha pressão é 12/8. Então essa é a pressão realmente normal, que é 12/8. Já o pré-hipertenso, ele está entre os 120 a 139 de sistólica, né, a pressão máxima, e de 80 a 89, que é a mínima, a diastólica, ou seja, quando o coração relaxa. Já nós temos também a hipertensão do estágio 1. No estágio 1, nós temos uma pressão arterial elevada, 140 a 159. 140 a 159 de máxima ou 9 a 99, 90 a 99 de mínima. Já a hipertensão do estágio 2, nós temos uma pressão arterial elevada, ou seja, 160 de máxima e 100 de mínima. Já a crise hipertensiva, ou seja, a emergência médica, é maior do que 180 de máxima e maior do que 110 de mínima. Nesses casos, corra direto para o médico, não perca tempo, que pode causar até a morte.